Olá, meu povo do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de sustentabilidade. Olha que massa, né? Mais um momento de estudo para a gente conversar um pouquinho, né? Hoje um tema bem interessante, certo? Eu acho que vocês já devem ter escutado, já ouvido falar sobre que é a Revolução Verde, né? É um assunto que a gente trabalha tanto aqui nas aulas de sustentabilidade como de geografia. Certo? Mas antes da gente começar propriamente o nosso tema, né, da aula de hoje, a gente vai dar alguns informes, né? Primeiramente, eu sou Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês já me conhecem, né? E eu estou muito bem acompanhada, né? Estamos contando aqui com a presença de Brielle, fazendo a interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, que é muito importante a gente ter acessibilidade, né? É um tema bem importante na atualidade, certo? E a gente tem uma galera massa aqui na produção. Jonas, Juninho, um beijo para vocês são maravilhosos, sempre dando apoio aqui na produção. E junto comigo para falar desse tema, olha que pessoa especial está. Dá um close nele aí, Juninho. Conversando com vocês, maravilhosamente, é sempre bom estar tudo Cleito, né? Se está tudo Cleito, é tudo Juninho, tá maravilhoso, Ele né? quis dar um suspense, viu, gente? Foi. Exatamente, tu percebesse, não foi? Foi. Mas aí estamos juntos aqui, pessoal do nono ano, trabalhando essa disciplina fantástica que a gente gosta bastante de estar aqui dialogando com vocês. E um temazinho hoje que também conversa bastante com a ciência geográfica. Nós estamos aqui estudando história e vocês sabem muito bem, se não sabem, vão saber agora. Está juntíssima da geografia, formando aquela conhecida, né? A chamada, vocês como chegar no ensino médio vão ouvir falar muito disso, né? As ciências humanas. E aí, como as disciplinas são interdisciplinar, nada melhor do que interdisciplinar geografia com a sustentabilidade, né, professora? Professora, por que a senhora não me alertou, professora? Ele estava achando que estava na aula de história. Eu estava empolgado aqui, eu estava com saudade, mas tudo certo, nada errado também, dialoga melhor ainda, Sim. Porque a geografia conversa muito mais com a sustentabilidade. Mas é um prazer, gente. Errei aqui a disciplina, perdão, vocês ignorem, né? Olha a hora aí, né? Essa hora da manhã, a gente aqui conversando com vocês, mas é feito com muito amor, muito carinho, a gente se dedica para trazer sempre o melhor para vocês e nada melhor do que receber as suas interações, pessoal, na nossa aula aqui de sustentabilidade. Por isso que é importante, a gente sempre traz aqui nas nossas aulas esse recado. Aí tem as pessoas que falam, professora, poxa, toda aula, esses professores trazendo esse recado. Tô cansado, né? Eu tô cansado. Mas porque você não baixou ainda o aplicativo. Você, o seu colega. Então, se você já usa, beleza, massa, usufrua, que é para você usar e abusar, interagir, extrair o melhor. Na verdade, não é o melhor, o máximo, né? Você extrair o máximo de nós, né? Então, tem o nosso aplicativo. Vai entrar aí o QR Code daqui a pouco na sua tela. Não vai ter. Faça hoje, vai ter hoje, né? Faça. Juninho já até tirou ali, rapaz. Tá vendo? Bora lá, né? Pessoal do Não nono estraga ano. a surpresa do povo do nono ano. Não vai não, professor? Não. Vamos fazer diferente, viu? Daqui a pouco eu chego aí. Daqui a pouco eu chego aí, viu? Daqui a pouco eu chego porque a dancinha faz sucesso. Olha eu chegando, ó. Já me entreguei, não foi? Já se entregou. Ó, vai chegar o QR Code aqui, ó, na sua tela, ó, maravilhosamente, ó. Pup, pup, pup. Então aponte aí, ó, aqui, ó, a câmera do seu celular para ali jogar na loja de aplicativos, ó, a Play Store e também a App Store. Então, independentemente do seu aparelho, você vai posicionar a câmera aqui, vai jogar você diretamente na loja de aplicativos. Agora eu passo na frente, né? Agora eu posso passar na frente, maravilhosamente, para você interagir com o nosso conteúdo. Tem um canal do YouTube, você pode deixar lá seu recadinho, seu comentário. Você assiste a gente pela tela da TV Nova Nordeste. Então, enfim, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Fala aí pro seu coleguinha que não conhece. Professor, se você conhece, sabe lá que o seu amigo professor não conhece, passe para ele também, que também o nosso conteúdo é feito para você. Não estamos aqui competindo, né? Estamos aqui juntos para o crescimento
educacional dos nossos estudantes da rede municipal, da prefeitura do Recife, o nono ano, professor, é importante eles interagirem, né? Tirarem dúvidas assim como as demais séries, né? Mas porque o nono ano tem as escolas técnicas, né? Que visam lá fazer as provinhas, né? E é sempre bom você... Eita, professor, não entendi isso. Tem como dar aqui um destaque? Uma coisinha que sempre cai na prova? Estamos aqui à disposição. Vamos juntos hoje na nossa aula tratar sobre a questão da Revolução Verde. Fica ligado que a aula é show, viu, minha gente? Estou aqui aguardando as interações de vocês, viu? Opa, importante, né? Essa informação aí, esses informes que o professor Gilson trouxe, porque, né, nessa troca, nessa interação, a gente fortalece nosso aprendizado. Olha que legal, né? Então, o professor Gilson já está ligado ali no chat. Interajam, deixem os comentários, né? Tirem suas dúvidas, porque o momento é esse, né? Da gente compartilhar, da gente aprender. Eu levo um pouquinho para vocês, vocês trazem um pouquinho para a gente. E é muito importante. E a internet aí, né? Essas novas mídias, a tecnologia, essas novas tecnologias, sendo uma ferramenta para o nosso aprendizado, né? Para a educação, enfim. E aí é com a gente agora, né? De fortalecer, intensificar esse conhecimento todo, certo? Mas sem mais conversa, né? A gente já deu os informes iniciais, a gente já deu as boas-vindas aí para o pessoal do nono ano, né? Voltando aí desse momento de recesso, descanso. O professor Gilson ainda no ritmo de recesso, né, gente? Ele ainda não voltou, tá vendo, achando que estava numa aula de história, porque a professora aqui também dá aula de história em outras turmas, né? É tanta coisa que a gente confunde tudo, viu, gente? Pois é, gente. Enfim, mas vamos embora para o tema da aula, que eu já disse, né, no comecinho ali, que é Revolução Verde, né? E o que danado é a Revolução Verde? A gente vai entender na aula de hoje todo o processo, toda a dinâmica que foi esse processo de mecanização, modernização no espaço rural, né? Muitas vezes vocês devem estar se perguntando, a professora só está se debruçando, né? Falando muito aí do espaço rural, mas é porque realmente é importante a gente dialogar com esses espaços, né? Por mais que agora, esse momento, né, a gente esteja aqui no ambiente urbano da cidade, mas a gente sabe que existe o espaço rural e muitas coisas, né, que ocorrem nesses espaços, ele tem um impacto, né, um impacto ambiental que interfere toda essa questão aí que a gente vem estudando de mudanças climáticas, né, a importância da gente trabalhar a educação ambiental, da gente conhecer, né, sobre essas questões, porque, afinal de contas, a gente está vivendo uma crise ambiental, né? A gente precisa despertar, né, chamar atenção para isso e criar alternativas para que a gente possa, né, sair da melhor maneira possível, porque senão a gente está prejudicando não só a natureza, os nossos recursos naturais, mas a nós mesmos, né? Então a gente vai ver que esse processo aí da Revolução Verde, ele trouxe alguns impactos, trouxe algumas vantagens, trouxe, né? A gente vai entender todo o processo, a gente vai ver de uma forma geral e depois a gente vai ver como é que impactou também aqui no Brasil, certo? Então, vamos embora aqui para a aula. E a gente já inicia com aquela análise de vídeos, né? Vamos ver aí esse agricultor com sua enxada, né? Trabalhando aí na terra. Parece Juninho, né? Juninho agora, minha gente, ele é um agricultor. Olha aí, que tá coisa vendo? Boa! Fazendo sua hortinha, montando seu canteiro lá. Né? É feijão, é tomate, é cebola, ele sempre planta hortaliças. lá. Isso. Pois é, pronto. Esse daí é quase Juninho, ou o pai de Juninho. Tá o pai não, que o pai é mais latifundiário, né? Ah, é? É grande proprietário, né? Esse aí é só um pequeno agricultor, com uma enxadinha só, né? Não tem nenhum maquinário, nenhum trator passando aí, né? Então, bem uma coisa mais rústica, mais o trabalho braçal, né? Exatamente. Ele limpando aí a terra. E aí, professor Gilson? Juninho, ele é o seguinte, né? Juninho, como ele planta feijão, tomate, cebola, alface, todas essas hortaliças assim, professor, esses pequenas coisinhas que você vai ali na feira e compra, Juninho não vai, né?
Isso. Porque o que aqui o Juninho faz? Ele está ali utilizando a terra para plantar, depois ele colhe e vai se alimentar daquele produto que ele acabou colhendo, que ele plantou, que ele cultivou ali. Aí Pois é. tem um nomezinho, né, que a gente chama, que é bem comum aparecer nas provas, que é a chamada agricultura de subsistência, que é Isso. justamente esse produtor rural que vai viver daquilo que ele está plantando e colhendo. Bem basicão ali, que nem a imagem da professora trouxe, é uma enxada, é a chamada pá, professora, também para revirar a terra, né? O É sistema uma de irrigação muitas vezes é num baldezinho que vai lá com a caneca, né? isso. Eu vi Juninho fazendo isso Uma ali. mangueira. Foi, Juninho, ele pega o balde, né? E vai com o cortou, que ele é sustentável. Ele Pois tomou um é. refrigerantezinho uma vez, uma Coca-Cola, aí o que foi que ele fez? Ele não jogou a garrafa na rua, ele não descartou. Aí o Ele que foi que ele fez? reaproveitou. Ele cortou na metade da garrafa, aí a parte de baixo, né, que fica o apoio do fundo, já serve para ele colocar dentro do balde e fazer o processo chamado aguar, né? O pessoal chama Isso. de aguar. E muita gente até planta, viu? Planta, né? Dentro Exato, desses faz um vasinhos jarrinho, né? reaproveitar. Exato. Aí a Que outra parte reaproveita. do bico, que cortou, né? Ficou a Sim. parte do bico. O que foi que ele fez? Ele pegou uma vara, né? Uma grande, né? Que deu para atender o que ele pretendia, né? E encaixou do bico no pau, né? Aí fez um negócio para ele ficar colhendo manga, professora. Olha aí, tá vendo? É, como Juninho Juninho é criativo ele. É. Então, gente, e uma coisa que a gente precisa aqui chamar a atenção também, que é esse exemplo, né, que o professor Gilson trouxe, que Juninho agora que é agricultor, né, tá aí se envolvendo nessas questões de terra, ele também, além de tá ali plantando para ele, né? Ele tá plantando um alimento saudável, né? Orgânico, Exato. sem agrotóxicos. E a gente vai ver, né, que esse processo da Revolução Verde, ele trouxe muitos prejuízos na questão do alimento, né, que chega na nossa mesa, que é a questão do agrotóxico, né? A gente sabe que agrotóxicos não é muito legal para a nossa saúde, não é legal para o nosso meio ambiente, para o nosso solo, prejudica muito, né? Então, a gente fez a análise aí desse vídeo, mas tem mais. Agora, olha esse aí. Já Ei. uma mudança completa, né? Aí já não é uma pazinha, nem uma enxada, mas um maquinário, olha aí, fazendo o mesmo trabalho que o senhor ali estava no primeiro Isso, vídeo, né? justamente. Só que aí o uso da máquina, né? E aí essa máquina vai impactar, apesar de ser mais ágil, mais rápido ali para fazer esse trabalho de limpar a terra, né? Ali para plantar, para colocar as sementes, mas o impacto é muito maior, viu, professor? Sim, com não é certeza. não? Porque você pega, ó, olha só. Que o vídeo aqui ele está reproduzindo, ele vai e volta, né? Isso. Mas esse processo acontece realmente no terreno, né? O trator vai lá, aí depois retorna, aí passa de novo. Aí, ou seja, é um maquinário pesado, você já percebe pelo tamanho, né, do pneu, né? E aí você vê, professora, que não é a enxada que está fazendo esse serviço. Olha só quem que está cortando a terra, ó. Já é uma espécie de lâmina passando ali, ó, forçando aquele terreno, né? Intensificando essa produção sem ligar para a qualidade daquele solo que vai ficar ali. Então, ou seja, vai plantar, beleza, vai plantar. Em grande quantidade, em grande quantidade. Muitas vezes, né, essa agricultura intensiva é voltado numa monocultura, né? E aí você pega um grande terreno ali para plantar, ou seja, eu quero só soja aqui, eu quero só milho aqui. Mas aí nesse processo, né, o manejo muitas vezes não é feito de uma forma adequada, é que acontece, o solo não resiste, né? Pois O é. solo tem a questão, professora, dos poros, né? Que aí você vai passando aquele maquinário, ó, e vai compactando aquele solo, diminuindo a sua porosidade, chegando lá na frente, muitas Empobrecendo, né? vezes, exatamente, até criar rachaduras naquele solo, né? Isso. Tornando ele improdutivo. Então, ou seja, aquela área que já não é mais produtiva, então o agricultor não quer mais aquela terra que é improdutiva. Vai para outra área, aquela área ficou ali, sem condições de uso, aí por isso que vem a questão da degradação ambiental.
Pois é, e agora, professor Gilson, depois dessa explanação toda, dessa análise aí, desses vídeos que a gente viu, né? O primeiro ali com um trabalho mais braçal, mais rústico, né? De uma agricultura ali mais, vamos dizer, sustentável, né? Uma agricultura de subsistência, essa daí voltada, né? Mais para uma grande escala de produção, né? Com maquinário, impactando aí esse solo. Né? E aí a gente vai entender agora, né, vai entender o conceito do que foi a Revolução Verde. Então vamos lá com a gente aqui, né? Veja, a Revolução Verde, então, constitui o quê? Né? Na modernização da agricultura em escala global, olha aí, por meio da incorporação, né, da introdução de inovações tecnológicas na produção. Né? Então, quando nessas áreas rurais, né, começam a introduzir maquinários, né, esses tratores, todo, para auxiliar ali, né, no aumento da produção desses grandes, né, latifúndios, das plantações, foi um momento, né, que foi chamado a Revolução Verde. Eu gosto de fazer até uma comparação, né, que a Revolução Verde é como um processo de revolução industrial, só que nas áreas rurais. Uhum. A gente fala muito, né, vocês estudam aí na história, na geografia, o processo da Revolução Industrial, né, as fábricas, as máquinas que foram sendo introduzidas dentro da nossa sociedade, né, nas fábricas ali para agilizar todo o processo de produção. Assim como aconteceu nas cidades, aconteceu também no campo, professor Gilson. E isso impactou, olha, não só o meio ambiente, mas o pequeno produtor ali, né? A questão do êxodo rural, que vocês também falam, conversam muito isso lá na geografia. Então, tudo isso foi impactado por esse processo, né, de mecanizar, modernizar as áreas do campo. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Olha, quando a gente traz, né, a Revolução Verde, tem aí, olha, as sementes geneticamente modificadas, que é a questão dos transgênicos, né? Depois a gente vai se debruçar para falar sobre a questão aí dos transgênicos, que a gente sempre traz essa questão aí como impactando, né, não só na questão da nossa alimentação, mas do meio ambiente. Olha aí, os maquinários agrícolas, a gente está vendo até uma imagem a fundo, né? Veja a quantidade de poeira que está subindo aí, esse trator está passando aí nesse solo. E a gente vê que não é uma imagem muito, vamos dizer assim, verde, né? Que seja uma imagem que traga, né, aspectos ali, vamos dizer, equilibrados com o ambiente. Mas um solo, né, que já parece ser desgastado, poucas áreas verdes, né? Aí a gente tem aí os insumos químicos, os fertilizantes e os agrotóxicos também, né, que vem com todo esse aparato aí, né, todo esse processo da Revolução Verde, né, a introdução não só dos agrotóxicos, assim como dos transgênicos. E a ideia inicial, qual era, né? E aí, professores, né? Professor, melhor dizendo, qual seria a ideia inicial, né? Por que o pessoal começou a trazer máquinas, modernizar essas áreas do campo? Porque eles queriam o aumento de produção de alimentos em escala mundial, como forma de garantir a segurança alimentar. E aí, será mesmo que a gente garantiu essa segurança alimentar? Será mesmo que a gente resolveu o problema da fome, por exemplo? Pois é, né? A gente, quando faz essa comparação com o processo da Revolução Industrial, é perfeito porque você pega, né, lá de trás, né, quando surge a máquina a vapor, aí depois vem a questão da eletricidade, aí vem o chamado meio técnico, científico, informacional. Tudo isso contribuiu para o desenvolvimento do ser humano, contribuiu. Isso, facilitou. Tem as vantagens, exatamente. A gente às vezes fala que a parte ruim, mas também teve as suas... Sim. Mas tem os impactos, né? Se a sociedade cresce e esses recursos tecnológicos vão acompanhando ali o desenvolvimento da sociedade, né? Aí tem a questão, será que a gente está sendo sustentado? Por isso que é importante estudar a sustentabilidade, né? Pois é. A gente que se encontra aqui no grande centro urbano, a gente praticamente não tem aqui áreas verdes, né? Aí, quando a gente faz essa comparação de todo esse avanço com a questão da mecanização, né, que é a questão da Revolução Verde no campo,
fica bem semelhante, professor, porque o maquinário vai estar utilizando combustível? Vai estar utilizando Isso. combustível, né? Não vai estar Emitindo, né? Exatamente. CO2. Não vai estar derrubando lá uma florestazinha para fazer uma monocultura? Também vai estar. Então, ou seja, os impactos ambientais são bem aqui, ó, equilibrados. Hoje em dia, né, tem até chamadas fronteiras agrícolas, né, plantação de Isso. soja tomando conta do cerrado. A expansão das Exatamente. fronteiras agrícolas. Tudo isso afeta o meio ambiente, que a gente já estudou aqui no aula de geografia, não no ano ano, né? Que aquilo que a gente produz numa escala local dá reflexo até numa escala global. Mas aí, se a gente tem a população, o pessoal precisa o quê? Se alimentar. Aí disseram, não, se a gente intensificar lá a produção de alimentos no campo, a gente vai suprir essa demanda populacional e todo mundo vai, sei lá, alimentado e a gente vai acabar com o processo da fome. Aí é que vem um detalhe, né, professora? Pois é. Se a gente está intensificando essa produção, se tem um maquinário, tem um custo. E aí esse custo vai dar reflexo justamente nos alimentos e aí nem todo mundo Exato. tem acesso, né, a um salário digno, né, a condições de vida ideais para estar ali chegando no supermercado, comprar alvejante ou qualquer outra coisa e se alimentar. Exatamente. Quase foi. Porque a questão, gente, aqui, né, para a gente refletir, não é só produção, né? O aumento da produção. A gente sabe o quanto beneficiou, porque a gente viu aí nos 2 vídeos iniciais, né? Ali o cara com a enxada, naquele trabalho braçal, ele demora muito mais fazer aquele trabalho do que uma máquina passando ali, né? Que é muito mais ágil, mais rápido. No entanto, né, além dessa questão do impacto ambiental, impactou também a vida daquele pequeno agricultor que não tinha condições, né, de comprar esses maquinários, que começou a ter que sair daqueles ambientes ali, né, do espaço rural, para ir procurar melhores condições nas cidades. E também, né, não só é aumentar a produção de alimentos, mas o acesso. Será que é garantido para todos? Essa é a questão. Essa é a questão. Não é aumentar a produção, mas se o acesso, né, se está sendo acessível para todos. E aí, veja, se o objetivo, olhem só, é garantir a segurança alimentar, porque ainda tanta gente passando fome, a gente estava falando isso agorinha, né? Que garantia é essa? Será que todo mundo está tendo um acesso a uma alimentação e segurança alimentar, gente, está relacionado a uma alimentação balanceada, equilibrada e saudável, né? Que muitas vezes tem acesso a um determinado alimento, mas não é uma segurança alimentar, né? A pessoa não está ingerindo os nutrientes necessários para o corpo, né? Para uma alimentação balanceada, saudável. Então, tudo isso é uma reflexão que a gente pode trazer aqui e fazer, certo? E aí, ó, embora tenha se registrado ganhos produtivos, que a gente estava falando, em diversos países, a Revolução Verde trouxe consigo consequências para... Vamos ver aqui, olha, os pequenos produtores, a gente acabou de falar, né, o impacto desses pequenos agricultores que não conseguiram acompanhar essa modernização, porque o custo é muito caro. Então, a questão do aumento da concentração fundiária, ainda, se já é grande aqui no nosso país, por exemplo, aumentou ainda mais, né, porque aí só deu espaço para quem realmente tinha din-din, dinheiro, né, de comprar maquinários, modernizar ali sua agricultura, sua produção, e aí os pequenos produtores ficaram impactados, né, esmagados dentro desse processo aí da Revolução Verde. O ordenamento do território. Olha, eu gosto de dar spoiler, viu? Acabei de falar aí da questão da concentração fundiária. Então, o ordenamento também desse território aumentou, né, das áreas do campo aí, das áreas rurais, ainda mais, né, tirou a oportunidade ali daquele pequeno agricultor de ter, né, uma reforma agrária, como se diz, né, de se ordenar, de ter uma distribuição de terras, né, mais igualitárias. E aí deu só mais espaço, né, a concentração ainda maior do monopólio para aquela família ou aquele grande ali proprietário de terra, né, ou empresa. Então, criou-se ainda mais esses monopólios, né, concentrado na mão de poucos. E a maioria foi tendo que sair para poder procurar condições melhores de vida.
O meio ambiente, que a gente está falando desde o início da aula, né, o quanto impactou o solo, né, a poluição também no ambiente, a questão aí dessa grande produtividade, grandes produções, né, vem também trazendo a questão da monocultura. A gente sabe da importância do nosso solo, de ter uma diversidade, né, de plantações, porque ali as plantas, elas, além de se dialogarem entre si, elas dão nutrientes também para aquele solo. Então, quando a gente está fazendo a monocultura, a gente impacta aquele solo. Aí vem a questão do desmatamento, das queimadas ilegais. Justamente. Tudo isso impacta esse meio ambiente, certo? Perfeito. E aí a gente vai entender um pouquinho como foi o percurso da Revolução, né, da Revolução Verde, lá, né, a nível mundial, para a gente depois conversar um pouquinho sobre como essa revolução chegou aqui no nosso país, certo? Então, olha aí, ó. O precursor do movimento foi o norte-americano, né? Começou lá nos Estados Unidos e foi o agrônomo Norman Borlaug. Eu acho que eu pronunciei certo. Arrasou, né? Arrasou. Pois é, então iniciou lá com essa ideia, né, inicial de aumentar a produção de alimentos para ter a segurança alimentar. E a gente já refletiu essa questão. E aí, ó, buscando pesquisar, olhem só no slide, buscando pesquisar formas que o trigo resistisse a diferentes climas, solos e etc. Né? Começou ali com a plantação de trigo e ele disse assim, vamos ver, né, que a gente pode aumentar essa produção aí de trigo, só que a gente vai tentar deixar ele mais, mudar geneticamente ali, né, aquela Sim. semente, para que ele possa resistir em outros ambientes, né, que se adapte a determinado clima, a determinado solo, certo? Então, tudo isso ele pensou. E o programa teve sucesso no México, posteriormente em outros países, e passaram a implementar, como o Brasil, a Índia, Filipinas. Então, quando teve ali o sucesso, né, em um país, os outros disseram, opa, dá certo, né? Vamos embora. E o Brasil não foi diferente, né? Também. Ok? Então, eita, já está chegando a hora do desafio aqui. Então, lá pela década de 50, mais ou menos... É o tempo que nos aperta já. Na década de 50 começou a nível mundial, né? E quando chegou aqui no Brasil, foi mais na década de 60, por ali, e a gente vai conversar isso nas próximas aulas, certo? Porque agora a gente chegou na hora do desafio. Olha aí. Olha só, veja esse desafio, professor Gilson. Diga aí. O termo Revolução Verde reúne um conjunto de transformações no meio produtivo mundial. O referido termo indica a etapa de formação da agricultura extensiva, será? Será, minha gente? A expansão das atividades rurais para as cidades? Práticas agropecuárias tradicional de terraços? Oxente. Acho que isso não, né? Também não. Elevação do consumo de alimentos orgânicos. Opa, a gente não falou, né? Que era aumento de produção, né, de alimentos, nem consumo de alimentos orgânicos. E modernização das atividades agropecuárias. Opa! E aí? Opa! E aí, o que é que você colocaria aí? Quase eu gritei bingo! Eita, vamos ver lá? Olha aí a letra E, né? Então, esse termo aí, Revolução Verde, vem aí esse processo de modernização das atividades agropecuárias, né? E essa modernização incluindo aí os maquinários, né? E tudo mais. A inovação tecnológica dentro dessas áreas rurais. Bom, a gente já está chegando ao fim da nossa aula, olha só, passou rápido, né? Muito rápido, professora. Se despeça do povo aí do 9º ano, maravilhoso. Eu não sei se foi reflexo meu, mas parece que rolou um momento Jequiti ali, enfim, né? Foi? Foi. Bom, pessoal do 9º ano, é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês a sustentabilidade, né, professora? Falamos de sustentabilidade, Juninho. Ó, Juninho, tu tem um gingado desse, Juninho? Tem não, tem E quando não. bota aqui assim, ó, no fundo, ó. Beleza, pessoal do 9º ano, é sempre um prazer estar aqui. Um beijo do rostinho lindo, Vanessinha! Goiana, produtora top. Eu te amo, Vanessinha. Valeu, professor.
Ó, o professor é malemolente, ele sempre traz música nas nossas aulas. Ele é muito musical. É Pois só é. close certo aqui com ele. Tá vendo? Gente, a gente tá chegando ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande. Venha-se embora pra cá, professor. Venha fazer sua dancinha. Bora! Tchau, gente. Até a próxima aula. Olha só. Gosta.